E olha só, no fim do ano passado, na semana do Natal, a Câmara dos Deputados aprovou o texto do projeto que regulamenta o mercado de apostas esportivas online, as bets. E com isso, empresas terão que pagar 12% sobre o faturamento e apostadores terão que pagar imposto de 15% sobre o ganho com as apostas. Lembrando que a Câmara Federal incluiu jogos online, como cassinos, na regulamentação. E na semana passada, o governo federal publicou no Diário Oficial da União um decreto do presidente Lula que cria na estrutura do Ministério da Fazenda a Secretaria de Prêmios e Apostas. Então, sobre os impactos da regulamentação na área econômica, esportiva, para os apostadores e empresas, eu converso agora com o Marcelo Matoso, ele que é especialista no mercado de games e esportes, com mestrado avançado em Direito, Inovação e Tecnologia. Então, Marcelo, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo em ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal. E com tantos brasileiros apostando, era inevitável essa discussão sobre uma regulamentação. Seja bem-vindo e boa tarde. Muito boa tarde, o pessoal da TV Câmara e todos os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui, poder colaborar com vocês e, enfim, tentar ajudar sempre que possível. Eu acho que é basicamente isso que você falou, né? O mercado brasileiro ele é um mercado ávido por apostas, é um mercado que ele já vem de longa data investindo nesse segmento. Né? Muitos usuários utilizam sites que estão sediados lá fora para fazer esse tipo de atividade, porque é uma atividade recreativa muito bem quista aqui no Brasil. E aí não fazia sentido, né, a gente ficar de fora disso aí e acabar não captando recursos aqui dentro. E aí a regulamentação vem justamente para isso, né, para você trazer esse mercado para aqui, para dentro do Brasil, e com isso você consegue fazer uma arrecadação e também uma fiscalização de todo esse segmento que já vem muito forte aqui, inclusive com propagandas, com patrocínios, né? Então, movimentando muito valor e muitos recursos aqui dentro, sem nenhuma fiscalização e arrecadação. E a regulamentação vem justamente para isso. Ô Marcelo, antes desta regulamentação, como que as casas de apostas elas agiam? Era ilegal? A sede tinha que ser fora do Brasil? Nos dê uma contextualização, porque hoje é uma febre, né? Mas no passado nós já tínhamos aí milhões de apostadores. Como é que era neste passado recente? Então, todas as casas de apostas hoje, inclusive, mesmo com a regulamentação, ainda estão sediadas no exterior, tá? A gente teve uma legislação de 2018 que aprovou esse tipo de atividade aqui no Brasil, mas ainda carecia de uma regulamentação pelo Ministério da Fazenda. De 2018 para cá, tanto o antigo governo como o novo governo tentaram fazer alguns movimentos para que esse mercado de fato começasse a funcionar aqui, só que ainda carecia dessa regulamentação infra legal que a gente fala, né? Que é, por exemplo, o Ministério da Fazenda apresentar as normas, os regulamentos, conceder as autorizações, enfim, havia uma série de burocracias que precisam ser resolvidas nesse período. Finalmente, no ano passado, o governo conseguiu acelerar isso mediante uma medida provisória, que enfim, inclusive no final desse mês agora de janeiro, foi instaurada a Secretaria de Prêmios e Apostas no Ministério da Fazenda, justamente para apresentar essa regulamentação infralegal, para que, de fato, esse mercado possa atuar aqui dentro. Mas é o que indo direto para a sua pergunta, hoje, atualmente, todas essas empresas estão no exterior. E aí não é ilegal o usuário praticar essa atividade, porque se a atividade ela é legal no exterior, o usuário ele está entrando num site que está hospedado no exterior, é óbvio que ele não está praticando nenhuma ilegalidade. Né? O que acontece é que não há nenhuma fiscalização por parte do governo, dos órgãos brasileiros, e também não há arrecadação por parte do Brasil. Né? Então, agora com essa regulamentação, abre essa oportunidade para as empresas sediarem aqui no Brasil? Exatamente. A partir do momento em que o Ministério da Fazenda editar as normas para funcionamento e concessão das autorizações,
as empresas poderão estar fisicamente aqui. Elas vão ter um CNPJ, elas vão ter funcionários, elas vão ter que recolher tributos, enfim, como se fosse uma empresa normal. E aí, naturalmente, você melhora os processos de fiscalização, você melhora até a qualidade do serviço para os próprios usuários, que aí você vai precisar ter canal de atendimento, você vai ter fiscalização na parte de lavagem de dinheiro, você vai ter fiscalização na parte de propaganda disso para menores de 18 anos. Então, a partir do momento que as empresas vierem para o Brasil, tem toda uma gama de benefícios, né, que o próprio mercado consumidor brasileiro vai poder usufruir disso. Ô Marcelo, e como que o senhor assistiu o texto da regulamentação que passou pela Câmara dos Deputados, pelo Senado? Foram discussões importantes? Foram ouvidas pessoas que estão envolvidas? Ou era necessário mais tempo e foi feito numa velocidade grande até para regularizar logo, para ter esse benefício desse dinheiro para ficar aqui no país? Eu acompanhei esse processo desde um pouquinho antes de 2018, do texto da primeira lei, né, que de fato inclui as apostas, as alterações, inclusive junto, né, aos órgãos fiscalizadores, a próprio Senado, a própria Câmara. Então, acredito que todos os interessados do setor eles puderam contribuir de uma forma bem fidedigna, né, para que de fato as empresas conseguissem vir para cá e atuar de uma forma correta. Inclusive no texto da regulamentação tem políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e criminalização, conscientização com relação à patologia do vício, da aposta. Então, assim, eu acredito que a legislação ela está dentro do que se esperava e também espelhando muito da regulamentação que se vê lá fora com relação a isso. Então, eu acho que, de fato, o mercado em si conseguiu contribuir. É óbvio que a gente sabe que nenhuma legislação vai ser perfeita e ela pode ser, inclusive, aperfeiçoada pelo tempo. Inclusive, a nossa Constituição prevê isso, né? A alteração das leis. Então, mas eu acho que hoje o texto está minimamente adequado para esse mercado, de fato, começar a ser explorado aqui, porque hoje o que acontece o mercado já existe, as empresas já consomem, os usuários já estão lá e o Brasil não consegue nem fiscalizar e nem arrecadar. Então, acho que o texto ele vem para resolver esse problema e se eventuais problemas que vierem a acontecer durante o transcurso disso, nada obsta numa alteração da lei, aplicação de penalidades, esse tipo de coisa. Quando você cita os interessados, as casas de apostas queriam essa regulamentação? Elas serão beneficiadas? É importante para elas? Para elas também. É importante que elas estejam aqui, porque elas vão poder usufruir de alguns benefícios que antes não poderiam, como a própria disponibilização para todos os usuários do território nacional de forma irrestrita, desde que elas estejam de acordo com a regulamentação. Elas vão poder fazer mais propaganda do que elas faziam anteriormente, né? Porque antes a gente via que havia propaganda delas em tudo quanto é competição de futebol, a gente via bet para tudo quanto é lado. Só que, eventualmente, elas acabavam sendo chamadas para responder que tipo de contrato é esse que eles estão fazendo, porque se aposta não pode aqui, qual é a natureza desse contrato. Então, havia também uma insegurança jurídica para as próprias empresas que gostariam de atuar aqui dentro. Com a regulamentação, essa insegurança jurídica ela acaba se esvaindo e elas, de fato, podem operar aqui de uma forma mais segura. Ô Marcelo, com esta regulamentação, muda algo para as empresas estrangeiras que operam no Brasil? Sim, as empresas estrangeiras que operam no Brasil, elas de fato não vão poder mais oferecer esse tipo de serviço para quem estiver aqui no Brasil, porque de fato há um mercado e há uma regulamentação. E se aí no futuro for verificado que ela tentou obter uma licença para atuar aqui no Brasil e ela acabou durante esse período que a regulamentação está vigente, ela acabou descumprindo isso e oferecendo os serviços para o pessoal daqui de dentro, ela vai poder sofrer uma sanção e a autorização poderá ser negada, inclusive, para esse tipo de coisa. É óbvio que durante o percurso do tempo a gente começar a verificar que tem muitas empresas lá de fora que continuam ofertando esse serviço aqui dentro, nada obsta dos próprios agências de controle tentarem bloquear o acesso dos usuários brasileiros a esse tipo de site, que é uma coisa corriqueira que acontece, né? Basicamente, você consegue uma ordem judicial, você comunica às operadoras de telefone e internet que bloqueiam o acesso, né? E quando que essas regras elas entram em vigência?
Então, a gente ainda está esperando o Ministério da Fazenda basicamente soltar a portaria que determina como é que vai ser feita a concessão da autorização. Dentro dessa portaria que vão vir diversas outras diretrizes que falam sobre isso. Então, hoje a gente ainda não tem um prazo, a gente sabe que o executivo ele funciona no tempo dele, né? Mas estima-se que ainda esse ano sai alguma coisa. A secretaria acabou de ser criada, em outubro a gente já teve uma portaria que autorizava a criação da secretaria, em janeiro agora a secretaria foi criada, então eu acho que, eu olho de uma forma positiva, de que está indo rápido, né? Parece que é devagar, mas conhecendo o executivo e o legislativo brasileiro como a gente conhece, está indo até que rápido. Então eu acredito que ainda nesse primeiro semestre a gente tem alguma novidade com relação ao funcionamento dessas empresas aqui no Brasil. Marcelo, de acordo com uma reportagem da Folha de São Paulo, os gastos dos brasileiros com jogos e apostas online atingiram 54 bilhões de reais entre janeiro e novembro de 2023. Só para se ter uma ideia, este montante é maior que as exportações brasileiras de carne bovina em todo o ano de 2023. Bilhões são gastos pelos brasileiros, mas do outro lado é um mercado que gera milhões de empregos também? Não, com certeza. Todo mercado que movimenta uma quantia vultuosa dessa, ele precisa ser olhado com cautela. E não é à toa que o legislativo olhou para esse mercado e falou assim, cara, a gente precisa regular isso daqui, porque é o que você acabou de falar. Tem 54 bilhões sendo movimentados e a gente não está arrecadando um centavo de imposto. E aí, quando eu estou falando de arrecadação, você fala disso para conversão em transporte, em saúde, em educação, em segurança. Então, a gente não está falando de pegar dinheiro para, de fato, apenas arrecadar. Quando a gente está deixando de arrecadar dinheiro, é o nosso dinheiro, o dinheiro dos cidadãos, né? Então, é o dinheiro que deveria voltar em prol da sociedade. E aí, naturalmente, quando você fala isso, é uma tristeza você ver que tem muito dinheiro indo lá para fora e não fica um centavo aqui dentro. Naturalmente, serão criados empregos que também vão culminar com, enfim, tributação e recolhimentos. Eu acredito que o mercado vindo de fato para dentro do Brasil, os benefícios eles serão muito maiores do que da forma como ele está sendo feito hoje. Agora, Marcelo, uma pesquisa da Datafolha mostra que 15% da população brasileira aposta ou já apostou de forma online. E o gasto médio é de R$ 263 reais. É um fenômeno que você entende que tende a crescer no país, ainda mais com essa regulamentação e com os patrocínios que a gente tem assistido, principalmente no mundo esportivo? Eu acredito que sim. O brasileiro ele sempre foi vinculado a apostas. Eu, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Então, assim, o jogo do bicho ele nunca parou aqui, independente dele ser regularizado ou não, né? Então, assim, o brasileiro ele sempre gostou de fazer a sua fezinha, né, que a gente chama. Então, é algo que dentro de um mercado, de uma zona cinzenta de um mercado, já existia com esse volume. Eu acho que você regulamentando e você atraindo esse público, e obviamente é um público que ele tem que ser atraído de forma consciente, né, de forma cautelosa, né, eu acredito que sim, esse público vai aumentar exponencialmente, né? Só que essa atividade ela tem que ser encarada como um lazer, uma diversão, e não como um meio de subsistência. Quem vai subsistir desse meio são as operadoras de bet, os funcionários, os empregados, eles vão trabalhar nesse mercado. Os usuários eles têm que encarar isso como um lazer e uma diversão. Então, essa atração do público ela precisa ser feita de forma cautelosa. Sobre este assunto, então, que você citou, essa questão dessa zona cinzenta e também subsistir através das apostas online, eu acho que é importante até você esclarecer para quem está nos acompanhando. Porque os jogos de azar são proibidos no Brasil. O bingo, por exemplo, ele entra na contravenção penal. E uma das justificativas aborda a questão do vício, né? A própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, classificou jogo compulsivo como uma doença ao lado da dependência de álcool e chama-se transtorno do jogo.
Essa é uma discussão que também precisa acontecer com as apostas esportivas. O senhor acha que vai entrar dentro dessa regulamentação cartilhas também pedindo essa cautela e este cuidado? Totalmente, e com certeza já está na regulamentação que todas as operadoras elas serão obrigadas a apresentar cartilhas políticas e normativos de conscientização do usuário, né, para que você faça um jogo que eles chamam de jogo consciente, né? A patologia ela pode acontecer por inúmeros fatores, é o que você falou. Pode ter um vício em bebida, pode ter um vício em jogo, pode ter um vício em cigarro. Então é sempre importante todos os mercados olharem para essa parte dos seus usuários com uma forma atenciosa e carinhosa, para justamente você não macular o próprio mercado. Então, a regulamentação já vem com normas rígidas para a apresentação de políticas de conscientização e com reservas de verbas, inclusive, para a aplicação dessas políticas. E se isso não for feito, a autorização, inclusive, poderá ser cassada, né? Então, acho que todas as operadoras de bet vão ter uma atenção com relação ao jogo consciente. E aí, a Secretaria de Prêmios e Apostas, que vai estar vinculada ao Ministério da Fazenda, que foi recém-criada, é ela que vai observar e fiscalizar? Sim, dentro da secretaria terão umas subsecretarias, né? E uma delas é a subsecretaria de fiscalização, né? Ela vai fiscalizar. Dentro da própria regulamentação, tem normativos que falam que as casas de aposta precisarão disponibilizar todos os dados dos usuários, justamente para que elas consigam olhar para esses dados e entender o que está acontecendo ali. Porque hoje em dia, você analisando dados, você consegue entender se um usuário ele está investindo muito ou pouco recurso dentro daquele jogo. Então você consegue entender qual é a dinâmica dele, e você até começa a aplicar mecanismos para bloqueio daquele usuário, né? Se você sentir que ele está aplicando quantias muito vultuosas, para a casa de aposta também não é interessante ter aquele usuário ali dentro, tá? Porque é um usuário que ele é prejudicial, ele pode acabar trazendo algum transtorno para dentro daquela comunidade. Então, as subsecretarias com acesso a esses dados, elas vão poder fiscalizar de forma efetiva e aplicar as penalidades ou sanções devidas às casas de apostas que não se adequarem nas políticas de conscientização. Ótimo, estou conversando aqui com o Marcelo Matoso sobre tributação de jogos, né? Os impactos econômicos, esportivos para os apostadores, para as empresas, após esta regulamentação das apostas esportivas. Aqui embaixo da nossa tela está o número do nosso WhatsApp que você pode enviar o seu questionamento, a sua pergunta, porque nós estamos conversando com um especialista. Eu já recebi uma pergunta aqui, Marcelo, a pessoa não se identificou e ela postou uma pergunta direta. Ela diz assim: menores de idade podem apostar? E aí eu já acrescento para você diante desta pergunta: quem está proibido de jogar? Ou de apostar? Então, vamos lá, respondendo diretamente a pergunta, menores de idade não podem apostar, tá? E a regulamentação também prevê algumas outras proibições, como, por exemplo, todos os envolvidos, funcionários, sócios que atuarem nas bets, nas empresas, eles também estão proibidos de apostar. Os atletas que participam das competições, eles também estão proibidos de apostar. Dirigentes dos clubes também estão proibidos. Tem até uma escala de familiaridade direta ou indireta que está na legislação, né? Eu acho que até primeiro grau, parentes de primeiro grau, de pessoas envolvidas nas apostas também não podem apostar, ou atletas. Então, a legislação ela previu, de fato, inúmeras possibilidades para tentar vetar um dos grandes problemas que acontece, que a gente teve o escândalo do ano passado, que é a questão da manipulação dos resultados, né? Porque acaba você ferindo a integridade do esporte. A gente sabe que o esporte ele é algo muito precioso para o Brasil. O Brasil ele é muito tradicional nos seus esportes, então é sempre importante prezar pela integridade. A partir do momento que você começa a ter manipulação de resultado, você quebra a integridade do esporte e o espírito dele se esvai, né? Então é por isso que há algumas proibições para justamente impedir isso daí e também para preservar os menores de idade. Marcelo, o Brasil está buscando esta regularização agora, né? Nos outros países, essa discussão também acontece,
está mais avançada, está no mesmo patamar, fazendo uma comparação do Brasil com os outros países? O Brasil está passando por um caminho que praticamente todos os países que já regulamentaram passaram também. Essa primeira parte de implantação e trazer esse mercado, ela é um pouco tortuosa justamente por isso. Muitas dúvidas vão surgir, a população fica receosa, ai meu Deus, todo mundo vai ficar viciado, ai meu Deus, como é que vai acontecer? Mas eu acho que é um caminho natural. Eles já estão um pouquinho mais avançados. Lá fora ele já vem a atividade de bet como apenas um segmento de mercado que a população utiliza, né? Um segmento de entretenimento. Então, já não há mais tanta preocupação por parte da população. A preocupação que permanece é sim dos órgãos de fiscalização e para sempre ficar de olho nessa questão de manipulação de resultado e também da lavagem de dinheiro, que a gente sabe que é algo que sempre fica ali, aquela pulga atrás da orelha, se estão utilizando esse tipo de jogo de azar para fazer esse tipo de prática, mas a própria regulação também prevê dispositivos para impedir isso. Ô Marcelo, já existem sistemas de transação específicos para o setor, para o apostador enviar o dinheiro ou para ele receber prêmio, e aí alguém vai fiscalizar isso? É de transação bancária igual a gente paga a conta ou vai ter um sistema específico para essas casas de apostas? O sistema brasileiro de pagamentos, ele é um só, né? E aí você utiliza ele em todos os mercados. E o sistema de pagamento brasileiro, ele, inclusive, ele é utilizado com base em muitos outros países, porque a gente sabe que no Brasil a questão da fraude é muito forte. Então, a gente está... não me orgulho de falar isso, mas a gente está há anos-luz na questão de fraude com relação a outros países, justamente porque a gente teve que se atualizar por conta dos fraudadores. Então, o nosso sistema brasileiro de pagamentos ele é muito eficiente nessa questão do rastreio, né? Você consegue entender o caminho do dinheiro, você consegue entender onde é que são feitas as ilegalidades e você consegue fazer o que eles chamam de tracking, né? E o sistema de pagamento brasileiro ele é fiscalizado pelo Banco Central, que é um órgão muito ativo, muito sério, né, que entra governo e sai governo, o órgão se mantém, o órgão ele sempre está ali fiscalizando, justamente para evitar qualquer tipo de ruptura no nosso sistema financeiro e econômico. E aí é esse sistema que vai ser utilizado nas casas de bet, como é utilizado em qualquer outro mercado. O que vai acontecer é que as casas de bet vão precisar abrir os dados e os sistemas dela para, por exemplo, a Secretaria de Fiscalização, né? Porque a qualquer momento ela vai poder ter acesso e verificar o que está acontecendo ali dentro. Então, sobre o sistema, é óbvio que eles têm os sistemas próprios de gerenciamento dos apostadores e das apostas, mas a parte de pagamento vai ser utilizada a infraestrutura que a gente já tem, que inclusive é a que funciona nas casas de aposta lá de fora, né? Você contrata um operador de câmbio, contrata um FX, eles fazem essa remessa do dinheiro, seja para ir, seja para voltar aqui para os apostadores. Vai continuar tudo na mesma. Neste caminho inevitável que você citou, desta regulamentação e até deste modelo de pagamento que já é utilizado. O senhor entende que a gente tem um longo caminho pela frente ou estamos no caminho certo e a gente deve ver avanços nos próximos meses? Eu acredito que a legislação ela veio com bastante coisa. Como a gente acabou observando os mercados lá de fora e as dores que eles passaram, a regulamentação ela já veio com alguns dispositivos para tentar evitar alguns problemas. A gente sabe que a gente só vai entender se esses problemas serão evitados ou não a partir do momento que o mercado começar a funcionar aqui dentro. Mas eu acho que a gente, olhando lá para fora, a gente já está tentando evitar algumas dores, então eu sinto que vai ser um caminho menos tortuoso do que já passaram. Marcelo Matoso, especialista no mercado de games e esportes, mestrado avançado em Direito, Inovação e Tecnologia. Muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo. Tenho certeza que todas as informações que foram passadas aqui foram de grande valia para quem está nos acompanhando. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar ao nosso telejornal para falar sobre esse assunto, que eu sei que com certeza vai ganhar novos capítulos, mas também sobre outros, e fica aberto aí para suas considerações finais.
Eu que agradeço aí pela participação e poder ter ajudado todo mundo. Eu acho que, de fato, a gente conseguiu fazer uma regulamentação que se mostra adequada para o momento que a gente está vivendo. Muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos a participação do Marcelo ao vivo nesta terça-feira aqui no nosso Câmara Notícias sobre um assunto atual que certamente você já acompanhou aí na sua residência alguma reportagem ou estava assistindo um jogo de futebol, por exemplo, e viu um patrocínio, né, em uma camisa de futebol, que é muito comum. Então, essa discussão ela está evidente, por isso que a gente trouxe hoje aqui para a gente poder debater.